Tem uma frase do discurso que me antecedeu, do vereador D.G. Machado, que o D.G. Machado disse assim, está cada vez mais difícil para pessoas honestas, pessoas com caráter, fazer política no nosso país. Eu acho que é uma meia-verdade. Está cada vez mais difícil de competir com as grandes campanhas financiadas por grandes interesses financeiros. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é também verdade que está cada vez mais difícil para aqueles políticos tradicionais, os tradicionais ficha suja, os tradicionais políticos que, quando tiveram a oportunidade de serem gestores nas suas cidades ou nos seus estados, utilizaram-se das mais não recomendáveis práticas de gestão pública. Eu vou dar um exemplo. O Jornal Município, na semana passada, uma vez na terça, uma vez na quarta, mostrou 2 condenações de um ex-gestor da cidade. 2 condenações. Esse ex-gestor da cidade, ele não pode ser candidato, porque é ficha suja. Isso é uma novidade no nosso país. Uma lei do ano 2010. Então, essas pessoas que se sentiam impunes, elas também estão sentindo os ventos da mudança, em especial, a mudança no nosso sistema eleitoral, que começa a fazer aos poucos a limpa, Evandro, desse tipo de prática. Digo isso porque, entre as condenações de alguns ex-gestores, está o fato do não investimento em saúde e educação. Se as pessoas foram às ruas, se as pesquisas demonstram que as pessoas solicitam, não é mais o desemprego. E aí é que está a resposta para a pergunta de onde é que está a recessão. Qual era o grande tema da eleição de 2002? Era o desemprego, era a desigualdade, era o arroxo salarial. Meus companheiros Vec e Aníbal, que são do sindicato, nós vamos ter um feirão do emprego na cidade. Quando há 12, 13 anos atrás passava um carro de som dizendo, ó, precisamos contratar tecelão, precisamos contratar torneiro mecânico. Aonde que isso acontecia? Em Brusque não acontecia. Hoje acontece. Olha que Brusque sempre foi e continuará sendo por muito tempo, uma sólida economia que faz frente a tantos ventos que sopram aí na economia mundial. Brusque sempre foi assim, mas não me lembro dessa situação em tempos atrás. Então, essa é uma das coisas que tem que ser levada em consideração. Também sobre a Veja. Veja bem, a Veja se transformou num verdadeiro panfleto político. Na sexta-feira à noite, quando ela lançou, já havia um programa pronto de um candidato aí, um desses candidatos que aí está cada vez mais para baixo na campanha, já pronto, estarrecido, com uma indignação seletiva, né? Falando com esses slogans que falaram mensalão, petrolão, e não sei o quê, e tesoureiro, e não sei o quê, o duto. Tudo isso estava pronto já. Veio uma carta dessa para casa de muita gente e estava pronto o discurso político, a tal da bala de prata que vai salvar o determinado candidato, mas aqui a gente não está aqui para falar de processo eleitoral, né? Que é a Câmara de Vereadores de Brusque, então a gente não vai falar do processo eleitoral, mas o processo correto numa gestão ou num país, numa democracia, é que se investigam os fatos. Se houve qualquer tipo de conduta dentro da Petrobras reprovável, é bom saber que foi um órgão do governo federal, a Polícia Federal, que desmontou qualquer tipo de esquema. Um país sério, uma democracia sólida, necessita de instituições de controle e fiscalização sólidas, como é a nossa Polícia Federal. Em comparação, nos últimos 12 anos, com os 8 anos anteriores, passa de 20 vezes o número de operações da Polícia Federal. Sem contar que nós temos a Controladoria Geral da União, atuante, o Ministério Público, o Procurador-Geral, sempre foi escolhido aquele que foi indicado pelos membros do Ministério Público como o mais votado, e assim por diante. Concedo uma parte, vereador Valmir.
Não, o que se estranha é o seguinte, que tem gente que fica triste só agora, né? E quem é que pode estar acusando governo federal, quando o governo federal é que toma a iniciativa, como o senhor falou? Mas, por exemplo, o Banestado, a vergonha que foi o Banestado envolvendo gente do DEM, lembram? Banestado, gente aqui de Santa Catarina, o homem da mala preta, né? Aqui em Brusque, de 65 milhões, iam levar 35 milhões, aqui em Brusque, do senhor que o senhor acabou de mostrar no jornal, e a Câmara de Vereadores estava aqui na época apoiando. A ponte estaiada tem problema por conta do desvio de dinheiro que teve ali. As obras, terrenos que até hoje estão aí na justiça porque não se paga, aí vem falar de Petrobras, quando o próprio governo e a própria Dilma disse que tem interesse sim em resolver. Agora, a Veja está devolvendo, esses dias eu li uma coisa, que a Veja está devolvendo o cérebro para quem devolver a assinatura, porque a Veja faz todo mundo ser papagaio e repetir coisas sem prova. Ela disse assim, ó, que está tão em segredo, viu, Evandro? Está tão em segredo lá, que ninguém pode saber, mas ela soube, jogou um monte de nome, né? E todos os que estão envolvidos devem pagar, deixar bem claro. Agora, em campanha eleitoral, né, a CIA é capaz até de derrubar avião, né, ou não é? Então a gente tem que desconfiar, né? A gente tem que desconfiar. Obrigado, vereador. Punho, eu queria te pedir para tu colocares os asfaltos ali na... Vereador, antes de começar, o senhor me Por favor, vereador Dejair. Esse senhor que o senhor acabou de falar, e o vereador Valmir já entrou na esteira, esse senhor que está sendo condenado, como vocês estão dizendo aí, esse construiu as beiras-rios, 5 pontes, 500 casas populares, a rodoviária, o terminal rodoviário, eu tenho que marcar para não esquecer. FENARREC, o ginásio multiuso, o botânico, a prefeitura, a Câmara, veja só, alguns, tem mais. Agora o vereador Valmir também esqueceu de dizer que este governo tão sério que está aí, o prefeito está governando sob liminar, primeira coisa. Ficha suja, governa sob liminar. Outra coisa, vereador, o Instituto Federal Catarinense está lá parado, está lá caindo aos pedaços. A SAMAI comprou um terreno, teve que devolver. Quer dizer, tudo certo, tem mais coisa. O terreno da Vila Olímpica está lá atrapalhado. Como é que explica o terreno da Vila Olímpica? Foi dito aqui que foi comprado e não foi feito nada disso. Olhe, antes de atirar pedra, vereador, no vizinho, olhe bem para o seu telhado, que o seu tem um vidro muito mais fino do que o nosso. Vereador Dejair, esta frase serve para vocês. Os senhores levantaram a indignação aqui como se fossem os arautos da moralidade, os porta-vozes da ética na nossa cidade. E eu não estou colocando em questão a ética dos senhores, mas essa frase serve para vocês. Então é preciso dizer que é uma lista trazida a público, uma lista fechada. Verificando se aquilo é real, tem que se agir com rigor. Agora, não se pode imaginar que o povo brasileiro, que o povo desse país, ele não está vacinado contra o denuncismo eleitoral. O povo desse país está vacinado contra esse tipo de coisa. E isso não vai fazer com que o nosso país perca o rumo. Por favor, vereador Ivan. Obrigado pela parte, vereador Belotto. Mas, realmente, quando Vossa Excelência e outros membros do seu partido falam sobre o que está acontecendo a nível nacional, principalmente o vereador Valmir Ludwig, dá a impressão, ou tentam passar a impressão, que isso tudo é mentira que foi publicado pela Veja. Isso não é verdade. Se isso aconteceu, vai ser punido, vai não sei o quê. Nunca foi levantado tanto assim, vereador, porque nunca houve tanta corrupção no país como está acontecendo nesses últimos governos, nesses últimos 12 anos. Essa que é a pura verdade. Eu tenho aqui uma documentação, que eu estava esperando o vereador Valmir falar novamente, mas ele não fala, porque ele dá uma pincelada e salta fora, quando ele diz que o governo anterior, municipal, disse que obras concluídas, assinou lá, está lá, e não foram concluídas. Mentira, tudo balela do vereador Valmir Ludwig,
tudo documentação, sem uma assinatura sequer, comprovando nada do que ele diz é verdade. Isso é pura embrumação, entendeu? Então nós também já estamos cheios disso. Esse negócio de vir aqui no microfone, soltar uma piadinha e saltar fora, dando a impressão que o que ele diz é verdade, isso é mentira. As obras que o vereador Valmir Luvig disse que foi dado como concluída pelo governo anterior, é mentira, está aqui, ó, a documentação passada por esse governo, num pedido de informação que eu fiz, ó. Tudo documentação, documento sem uma assinatura sequer, tudo documento apócrifos, não comprovando coisa nenhuma do que o vereador cansou de dizer aqui na tribuna. Então isso também nós temos que ter cuidado quando falar. Temos que ter cuidado, porque o vereador Dejaí tem razão. O vidro do telhado de vocês é muito mais fino do que o nosso. Vereador Ivan, eu imagino se essa manchete de terça e de quinta, elas são mentirosas também. É mentira isso daqui que está escrito no jornal. Tá? A condenação que saiu no site dos tribunais é mentira. Que foi feito contratação do transporte universitário sem licitação. É mentira isso daqui. Não é mentira, né? Então, bom, esse debate, já vou lhe conceder uma parte, vereador Roberto, esse debate da ética para atingir fim eleitoral, isso é uma furada para qualquer partido. Para todos eles que enveredaram por esse lado, eles pagam altos preços por conta disso. Da UDN aos dias atuais. Isso é algo que nós temos que ter, aí sim, a seriedade para entender que quem faz a fiscalização e quem faz o controle e quem faz a punição são os órgãos, as instituições de fato nesse país. Esse debate ético, ele é extremamente perigoso e todos os telhados são de vidro. Todos os telhados são de vidro. Vereador Roberto, por favor. Agradeço a parte, vereador, e gostaria de enaltecer uma coisa que realmente o seu governo faz muito bem, que é propaganda enganosa, e vocês são muito bons em ser oposição. Realmente nós temos que dar a mão à palmatória, porque vocês até hoje acham que ainda são oposição, e ficam falando do passado, como eu já falei várias vezes para o vereador Valmir. E o senhor está indo pelo mesmo caminho do vereador Valmir, sempre olhando o retrovisor, mas vocês não admitem os erros de vocês, não olham e não pensam no futuro. Falando de obras inacabadas, nós não precisamos fugir do OP, o Orçamento Participativo, que é uma das maiores furadas que o povo brusquense tem, e o senhor que comandou esse OP, Orçamento Participativo, né? Então, infelizmente, né, nós temos que passar por isso e ouvir essas mentiras que vocês repetem aqui. Mas o povo já não aguenta mais, vereador. Muito obrigado. Vereador Roberto, seguir o caminho do vereador Valmir, apesar de tantas diferenças que nós temos como ser humano, é uma honra. Seria uma tragédia seguir o seu caminho. Esse é o caminho que eu jamais vou querer seguir. Ser qualquer coisa parecida com Vossa Excelência ia ser muito ruim para a minha biografia. E, meu caro doutor Celso, uma parte. Obrigado, vereador Belotto. Vossa Excelência estampa ali dois processos, inclusive num eu sou réu também, por contratação irregular de um agente comunitário de saúde. Na realidade, eu nunca contratei, não sei nem, estou pagando, mas vou discutir. Tá? Mas, de longe, não existe nada com relação à influência, poder de influência, nada disso. Agora, o partido de Vossa Excelência realmente tem que ter consciência de que a bandeira da ética e da moralidade caiu por terra. O escândalo da Petrobras, vereador, está envolvido de novo o tesoureiro do partido de Vossa Excelência, a nível nacional. Então, é impossível que esse partido não tenha conhecimento de todo esse meandro de calamidade e de lama que se criou dentro dessa empresa. Era isso, obrigado. Vereador Dr. Celso, eu agradeço pela parte do senhor. E é interessante os debates aqui que ocorrem, né, e toda a bancada do PSD esteve nos microfones para fazer uma parte para a gente. É interessante porque, no decorrer das falas, vocês dão os elementos que mostram que esse é um governo vitorioso. Ah, mas fizeram um monte de asfalto, mas isso é obrigação. Ah, mas fizeram a macrodenagem, mas isso não é nada. Fizeram 11 unidades de saúde, grande coisa. Fizeram mais de 30 parques, praça, isso é uma bobagem. Reformaram as escolas, deram material escolar, deram merenda.
merenda de qualidade, isso tudo é obrigação. Que bom que existem governos que cumprem as suas obrigações. O governo dos senhores, com todo respeito, não cumpria, por isso que está tendo as condenações. Se todos cumprissem as suas obrigações, o debate da ética tinha sido superado há muito tempo. E dizer que nós não sabemos ser governo, eu acho que nós sabemos ser governo, é a minha opinião. Mas os senhores não sabem ser governo e estão fadados a ser sempre oposição. Muito obrigado.